Olá, bom dia. Dia de doar. Você tem o dia inteiro para fazer várias doações, mas antes de mais nada, comece conosco no Bom Dia de Doar. Você que deve estar cansado da minha careca, agora temos uma beleza de pessoa ao nosso lado, que é a Silvia Daskal. Eu nunca sei se é Daskal ou Daskal, acho que eu nunca te perguntei isso. Daskal. Daskal. Silvia Daskal, e diretora executiva do Instituto Doar. Uma grande amiga, antes de mais nada. E, na verdade, a gente então tem hoje, quem tem acompanhado os outros webinars, tem sempre um tema específico. Eu chamo então um especialista para falar de um tema específico, e hoje com a Silvia ela vai, na verdade, nos explicar sobre dois temas, duas questões concretas que o Instituto Doar desenvolve. Um é o Melhores ONGs, né, que já entra na segunda edição, e outro é o Selo Doar, que é, na verdade, o principal serviço, né, vamos dizer assim, a questão de fundo que o Instituto Doar faz. Mas isso ela vai explicar melhor. Eu queria, então, primeiro passar a palavra para ela poder fazer uma apresentação, se apresentar para as pessoas, e depois a gente volta para começar as perguntas. Bom dia, Silvia. O que você tem, então, para contar para a gente? Bom dia, pessoal. Bom dia de doar, né? Primeiro, estou muito feliz de estar participando aqui da jornada. 4 anos depois, né? Quem diria, a gente que fez a primeira versão do Dia de Doar em 2013, de uma maneira super caseira, improvisada, né? Quem diria que hoje, um ano depois, ele seria incorporado pelo Movimento na Cultura de Doação, entraria na campanha global. E hoje, onde a gente vai aqui no Brasil e pergunta, pelo menos uma pessoa já ouviu falar do Dia de Doar, né? Então, é muito gratificante ver como frutificou essa campanha e da maneira que a gente sempre desejou, né? Que é cada organização, cada pessoa, cada empresa, todo mundo se apropriando do ferramental e desenvolvendo as suas campanhas. Tem campanhas ótimas esse ano, muito bacana. Eu, para quem ainda não me conhece, sou a Silvia Daskal, diretora executiva do Instituto Doar. Atuo também como consultora em captação de recursos para organizações. E, através do Instituto Doar, então, a gente desenvolve algumas ações para promover a cultura de doação, que é a missão do Instituto Doar, promover a cultura de doação no Brasil. Então, além de ter trazido o Dia de Doar para o Brasil em 2013, a gente também desenvolve outras ações, né? Talvez a que tenha ganhado mais repercussão para além do Dia de Doar foi a iniciativa Melhores ONGs, que a gente lançou em 2017, né? Começou em 2016, as inscrições começaram em 2016, no Dia de Doar, de 2016, inclusive, e as organizações selecionadas foram, então, premiadas num evento lindo, que foi em agosto de 2017. E é com muito prazer também que eu anuncio que hoje, no Dia de Doar de 2018, a gente está lançando a edição Melhores ONGs 2018. Então, inscrevam-se, está aberto, o nosso site está funcionando, todas as organizações de todos os portes, que trabalham com todas as áreas, enfim, é todo mundo convidado a participar, espalhem mesmo as inscrições, a gente quer ter, a gente tem uma meta, né, a gente já tinha essa meta no ano passado, de conseguir uma representatividade do Brasil inteiro, né? Por isso que esse processo é todo feito online, para que organizações dos cantos mais inacessíveis, vamos dizer assim, desse Brasilzão, possam participar, né? Precisa ter um acesso à internet, mas acho que isso hoje todo mundo acaba conseguindo resolver. Então, melhores.org.br, as inscrições estão lá, o regulamento está lá, inscrevam-se, compartilhem com as organizações que vocês conhecem, porque mesmo se a organização não tiver condição de cumprir todos aqueles critérios, os critérios podem nortear também melhorias dos processos de gestão, de transparência, e isso é sempre bom, né? Então, a organização que esse ano não conseguir cumprir os critérios, não se abale, vai atrás, corra atrás das partes que vocês identificaram, que ainda não cumprem, para que no ano que vem vocês integrem, então, a lista, né? E mais do que isso, porque aqueles itens estão ali justamente para que a organização desenvolva um relacionamento transparente, de qualidade com toda a comunidade, né? Não só com seus beneficiários, não só com seus doadores, mas com todo mundo. Então,
a gente acredita que hoje não tem mais espaço para organizações que não queiram ser transparentes, né? Os próprios doadores vão fazendo essa espécie de seleção natural, né? Porque uma coisa transparente desperta confiança, então as organizações que querem estar aí com tudo redondinho podem utilizar os critérios do Melhores para se inspirar, para se aperfeiçoar e participar, né, do Melhores ONGs 2018. As inscrições, hoje Diga, Stravis. Não, continua, já te faço a pergunta, pode falar. Esse ano, as inscrições começam hoje e vão até 15 de fevereiro, então entrem lá, baixem os critérios, a gente vai disponibilizar um arquivo com todos os critérios para vocês fazerem um preenchimento prévio e depois realizem a inscrição no nosso formulário online. Por que é importante fazer esse preenchimento prévio? Porque só é permitida uma inscrição por organização. Então, pensem bem nas respostas que vocês vão colocar lá, se bem que não tem muito mistério, viu, gente? A maioria das respostas é sim ou não, não tem que elocubrar muito, não. Mas se preparem para responder. E esse ano a gente fez uma pequena modificação comparado ao ano passado, né? Ano passado a gente fez uma fase única de inscrição e depois uma comissão julgadora avaliou e nos ajudou aí a chegar nas 100 melhores organizações de 2017. Esse ano, a gente fez um processo em 2 fases. Então, a inscrição que está abrindo agora é para a primeira fase. É uma primeira fase bem simples, não vai ser necessário enviar nenhum documento, nenhuma foto, nada disso. A organização vai lá, preenche, e aí, se ela for selecionada, as que tiverem maior pontuação serão selecionadas para a segunda fase. Elas vão ser avisadas pelo e-mail cadastrado, e aí sim abrem as inscrições para a segunda fase, um processo um pouquinho mais detalhado, com o envio de alguns documentos comprobatórios e tudo isso, que depois vai ser analisado pela comissão julgadora, né? A comissão julgadora esse ano vai ter novamente membros do CAPG, da Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo, vai ter membros da consultoria pública também, da consultoria júnior pública também, da Faculdade Getúlio Vargas, a gente vai ter representantes de organizações sociais aí também, vamos ter mestrandos, doutorandos da GV, enfim, tudo para que a gente possa selecionar com a maior isenção essas 100 ONGs de 2018. Quem participou da última edição, que foi a primeira, pode participar novamente em 2018, né? Não temos restrição a nenhum tipo de participação. Será que falei tudo, Stravis, sobre o Melhores 2018? Falou, não, falou sim. Eu acho que eu queria só destacar uma coisa que você já disse, que é essa ideia de que o processo todo é pedagógico, né, didático. Então, a intenção é justamente que, mesmo aquelas que não se consideram, vamos dizer assim, né, melhores neste momento, neste ano, participa, porque de qualquer forma existe um processo de aprendizagem, quais são as perguntas-chave, quais são as questões que é importante estar atentos, né? Então, já está no ar, na verdade, o questionário para poder baixar, quando você for no regulamento, o site é melhores.org.br, eu coloquei aqui no chat também, e quando você vai no regulamento para entender, muito do que a Silvia falou está lá também, tem lá duas possibilidades de link para o mesmo acesso, que é você acessar o questionário, que está em Word, inclusive, para você poder utilizar, preencher, e que seja efetivamente um aprendizado para qualquer organização poder participar. O ano passado foram 1.560 inscrições, e chegamos a 100... 1.564, para ser mais precisa. Desculpa os 4 que eu esqueci. Todos são importantes. É verdade, eu já arredondo, né? Eu falava 1.500 e levei bronca da época, né? Então 1.560, agora eu levei bronca que faltam os 4. Então 1.564 inscrições, são muito bacana, e dessas saíram 100. Eu tenho certeza, a gente tem certeza que para essas 1.564 houve um aprendizado, houve uma melhoria em um ano, houve algo que eles ficaram atentos, que vale a pena fazer, vale a pena desenvolver. Então, esse é nosso principal propósito. A gente não quer ficar criando uma elite das melhores ONGs, a gente quer ficar criando um terceiro setor inteiro brasileiro que seja melhor, né? Então, as melhores é uma grande festa entre todas as organizações participantes. E isso ficou muito claro no evento, ficou muito claro pela sensação de confraternização. Eu queria que você contasse um pouco disso, Silvia, como é que foi esse evento, porque eu não estava, né? Eu estava aqui
estava aqui na Espanha. Como é que foi esse evento lá de confraternização entre as 100 organizações que aconteceu em agosto? Conta um pouco aí. Vocês são fofocas, vocês são caras. Eu só quero pegar um gancho, assim, do que você falou, né? A gente viu na própria edição, durante a própria edição de 2017, organizações que realizaram o preenchimento e falavam assim, eu ainda não tenho isso, mas eu vou providenciar até o prazo final da inscrição, né? E quando a comissão julgadora foi realmente avaliar isso, né, já depois de terminada a inscrição, aquela organização já tinha aperfeiçoado aquele ponto específico, né? Então, a gente já viu um resultado prático dessa questão aí mais pedagógica que você comentou, Stravizio. Isso foi muito interessante. Essa foi a que apareceu, mas tenho certeza que várias também passaram por esse processo sem maiores, sem a gente ficar nem sabendo, né? Sim, então, as que ainda não estão, acham que não se julgam melhores, né? Elas têm um norte, porque muitas vezes a organização não sabe por onde começar, né? E esses critérios, eles não vieram da nossa cabeça, né? Esses critérios vieram inspirados do selo do ar, que é a nossa certificação em gestão e transparência para organizações. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre o selo do ar, mas para vocês terem uma ideia, o selo do ar, além de pegar experiências internacionais, então a gente teve México, China, Espanha, muitos países, não vou nem conseguir lembrar todos agora, a gente também procurou... Inglaterra, Estados Unidos... Estados Unidos, a gente também procurou dentro do Brasil, né, as experiências de governança do IBGC, do GIF, o Código de Ética da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, para montar essa certificação. Então, é uma orientação super válida mesmo para quem quer aprimorar seus processos aí de gestão, de transparência. Agora vamos falar do babado da festa. O babado, né? Essa é a parte que eu gosto. Nossa, foi muito bacana mesmo. Casa cheia, cheíssima, gente sentada no chão, comentários, todo mundo unido ali por um espírito de somos pessoas, somos organizações que realmente transformam através de sua atuação, né? Foi super importante também para mim estar do outro lado, como entregando esse reconhecimento junto com o pessoal da revista Época, né? Para essas organizações que se destacaram, assim. A gente vê pouco destaque em geral, né, na mídia brasileira para as organizações sociais, né? Pouco destaque bom, né? Muitas vezes a gente vê notícias relacionadas a desvios, a corrupção, que são poucos casos, mas como eles ganham uma certa repercussão, eles acabam até ganhando uma projeção maior do que se tem, né? A gente tem mais de 300 mil organizações no Brasil e a gente não se conformava com o pouco espaço que as boas organizações têm na mídia, né? Então, também foi um jeito da gente trazer, dar visibilidade, né, dar luz a essas organizações que precisam sim estar na mídia, precisam divulgar seu trabalho para alastrar, para aumentar a sua rede de apoiadores, né, e assim garantir sua sustentabilidade financeira também, né, de uma maneira diversificada, inclusive contando com doações de indivíduos e tudo. Mas, então, lá no evento a gente teve, foi um show de alegria, assim, eu não sei nem como descrever. Até hoje, quando eu penso no evento, eu fico uma sensação extasiada. E foi muito, muito bacana mesmo. E algo me diz que 2018 vai ser maior. Legal, também acho. E uma coisa que eu ia comentar também, e aí até fazer um pouco, pelo menos citar ainda quem já tenha falado em outros webinários, né? Este ano, né, a gente lançou mais outros 2 selos, né, que vão nessa linha de gerar pauta positiva, né, de gerar notícia boa, né? Como a Silvia falou, a mídia, ela geralmente, como muitas vezes para tudo, ela cria sempre a questão da polêmica, né? Então, do problema, né? Então, ou é porque a ONG está corrupta, que de fato tem algumas, e a gente tem que, né, criar, realmente cercear essas situações, ou é porque ela está em dificuldades, ou porque fechou, né? Sempre situações dramáticas. E criar uma pauta positiva, né? Então, Melhores ONGs traz essa coisa positiva. A gente criou o Mais Curtidas, que é literalmente um ranking, né, das ONGs que tem mais curtidas
no Brasil. Que é e o agora público que ranqueia, né? Através das suas curtidas, não é a gente, né? Exatamente, a gente só põe um espelho, só divulga, joga um holofote aí. 15 minutos antes da gente começar aqui, eu recebi o e-mail da Meio, né? A Meio é uma startup de jornalismo que divulga uma curadoria de notícias e tal. Eles divulgaram diretamente o site já do Mais Curtidas, a página do Mais Curtidas, né? Então está chegando para dezenas de milhares de pessoas aí que estão escolhendo as suas ONGs para doar hoje no dia de doar. Então, é uma pauta positiva, né? Ou seja, no meio lá de falar de corrupção, de problemas, de questões, tem lá um item que fala assim: você sabe quais são as mais curtidas, quais as ONGs, enfim, em troca do Black Friday existe o Giving Tuesday, é o dia de doar, enfim. O próprio dia de doar, né, Silva, que a gente também deve lembrar que a gente, bom, você falou, né? Ou seja, é uma pauta positiva, é um elemento de trazer um símbolo, né? Uma questão toda, enfim. E o que eu queria de fato dizer é uma que a gente falou pouco, fez um soft opening aí, né? Lançou muito discretamente, né? Que é um selo novo e gratuito que a gente tem, que é esse ONG transparente. O que é a propósito? Eu só falar rapidinho, eu sei que a pauta é tua hoje, mas eu vou fazer uma propaganda rápida porque a gente não falou. A pauta é nossa. Mas que por que eu queria focar nessa questão da transparente um pouquinho? Porque tem a ver com o que você falou, Silvia, a ideia de ser também um aprendizado, né? Num primeiro momento, as pessoas falam, nossa, mas tem que fazer um monte de coisa. A gente criou justamente um mecanismo que são 10 critérios verificáveis por qualquer pessoa, não precisa ter um especialista para isso, 10 critérios que se verificam no site da organização. Se essa organização cumpre com esses 10 critérios, ela vai levar o selo, é só nos avisar, a gente confirma isso e leva o selo. É para ser simples, é para ser rápido de se entender por qualquer doador, esse é o objetivo também, é verificável, né? Ou seja, fica muito tranquilo de fazer, e são questões muito simples, a gente não está falando de questões que só as grandes conseguem, nada disso, né? São critérios que efetivamente você pode, observando os demais ONGs como é que elas fizeram, você fazer também. O que eu queria destacar, isso a gente até fala também no própria página, né, que a gente lançou, doar, eu vou escrever aqui no chat daqui a pouco, quando terminar de falar, mas é que também a gente fez uma pesquisa inicial que gerou esses primeiros 21 organizações, essas 21 são entre as 100 melhores, mas foi muito mais por uma questão de pesquisa e de sistemática mesmo, de trabalhar a estatística, 21 que já cumpriam sem a gente ter falado nada. Ele falou, vocês têm essas 10? Eles falaram, tem. Mas as outras que não tinham, foi muito interessante que muitas disseram, isso eu consigo em uma semana, ou eu consigo em um mês, ou eu consigo em 2 meses. Né? Teve 9% dessas 100 que disseram que, olha, não acho que eu vou conseguir, eu não acho, eu não pretendo ir atrás dessas informações novas. 91% delas tinham interesse, 40% já tinham, que foram essas primeiras 21, e quando a gente lançou faz uma semana, ou menos, sei lá, é que eu estou vivendo um mês em uma semana, né? Está sendo intenso. Mas quando a gente lançou, várias já nos procuraram e perguntando se podiam participar, como funciona e tal. E já mandamos o link diretamente com clareza de você. Se você tem esses 10 critérios, põe o link aqui e pronto, já tá. A gente já vai providenciar no próximo, no prazo de um mês, essa certificação. Se não tem, nem manda, né? A gente já fala, né? Porque é para ser simples. Então não é pra gente falar, não, mas não tem, veja bem. Não. Manda os links. Quando tiver, aí manda, quando né? Tiver, manda. Quando tiver, exatamente. Não vai criar, não, porque não é pegadinha, não, tem 9, mas uma dela, não. Se você acha que não é, não mande, não, porque eles estão fazendo isso voluntariamente, todo o trabalho envolvido é de gente voluntária, então é efetivamente uma questão de parceria. Então, eu estou contando só tudo isso porque, e aí eu queria puxar essa longa introdução para fazer esse exercício. A gente tem, então, hoje, 3 mecanismos muito concretos de auxiliar organizações a melhorar a sua performance, né? O ranking mais curtidas é diretamente vinculado à comunicação, divulgação, né? Pertencimento, enfim. O ONG transparente, que tem a ver com melhoria da sua performance, insight, né? Divulgar bem as questões que são primordiais para a tomada de decisão em doações. Que não pode faltar no seu site com relação à transparência. Exatamente. Né? Que informações são importantes até para os seus doadores, né? Isso, né? Muito focado em doadores. Né? Exatamente, muito focado. O Melhores, né? Que então é um prêmio, efetivamente uma grande celebração anual, que a gente também tem um super carinho, e Xodó, que está lançando hoje. E tudo isso, aí vem então que eu queria te fazer a colocação, você vê que tudo isso, na verdade, tem como pano de fundo o selo Doar, que esse é mais robusto, esse é um trabalho de
peso, esse é uma coisa que representa, eu chamo da ISO 9000 do terceiro setor, né? Então, como é que a gente cria, então, aí uma qualidade? Então, aí já não é para todos, não é necessariamente para as melhores, nem para as mais ranqueadas, nem para as mais transparentes. É um conjunto complexo de critérios, são 44 critérios até a próxima edição. Em janeiro a gente vai alterar um pouquinho isso na revisão que a gente faz a cada 2 anos, mas hoje são 44 critérios que têm uma robustez, uma seriedade aí importante, que a gente considera que deve ser importante para criar uma coisa mais sólida, né? E que também tenham esse exercício, por isso que eu brinco que é tipo ISO 9000, que está embutido nisso um exercício de melhoria de performance contínua, né? Que eu quero melhorar, não é porque eu ganhei o selo, então eu vou descansar. Ganhar o selo, conseguir o selo, significa efetivamente se comprometer a estar melhorando continuamente. Então, me conta um pouco do selo, do lado de trás, como é que foi, como estamos, né? Para onde vamos? Eu só quero começar fazendo uma correção. Você falou que são 3 iniciativas, né, que visam promover aí, fortalecer as organizações. Na verdade, com o selo são 4, né? São 3 gratuitas. Isso, exatamente. Então temos melhores ONGs, mais curtidas e mais transparente, né? Essas 3 são gratuitas. E o selo do ar, que é a certificação, então, focada em gestão e transparência, que é um processo que é pago. Não precisa ter o selo do ar para participar de nenhuma das outras iniciativas, isso é uma pergunta que sempre perguntam, que sempre fazem, não está vinculado, não tem nada vinculado, né? São processos independentes e a organização faz se sentir necessidade, né? O selo do ar é muito interessante porque estudando as certificações mundo afora, né, o selo do ar foi a primeira certificação de gestão e transparência brasileira, né, voltada para ONGs. Isso é importante dizer. A gente vê aí algumas outras iniciativas surgindo, especificamente agora nessa segunda metade de 2017, mas a gente está com o selo do ar desde 2015 e já temos mais de 100 organizações que foram certificadas, que receberam o selo do ar, e foi a primeira, então, certificação de gestão e transparência para o terceiro setor do Brasil. Foi pioneira e é importante também destacar esse pioneirismo, né? Como o Stravis falou, a cada 2 anos a gente faz uma revisão dos critérios, porque a gente também vai aprendendo no processo, né? Esse processo ele é pedagógico não só para as organizações, mas também para o Instituto do Ar. E especialmente sobre as especificidades das organizações, as dificuldades que elas têm no preenchimento e tal. E uma coisa que eu particularmente aprendi bastante com esses 2 anos, aí quase 3 de selo do ar, né, é que realmente mesmo uma organização super estruturada que obtenha o selo, porque está ali com um número alto de critérios atendidos dentro desses 44, né, para obter o selo é preciso ter mais de 80% de critérios atendidos, elas ainda assim podem melhorar, sempre dá para melhorar, gente, né, a gente nunca pode, ainda mais com uma organização da sociedade civil, que depende de doação, seja de empresas, seja do governo, seja de pessoas físicas, né, a gente tem uma responsabilidade de estar cada vez aprimorando mais, não só o nosso atendimento da ponta, né, a nossa missão, mas também nossos processos internos, porque a gente está trabalhando com dinheiros de outras pessoas, né? Então, a gente tem essa responsabilidade mesmo de estabelecer, de trabalhar dentro de padrões éticos, de transparência, de gerir da melhor maneira esse dinheiro também que veio a nós, né? E uma coisa que eu aprendi quando a gente estava coletando as diversas experiências nacionais, internacionais, para elaborar o selo do ar, que o selo, uma certificação, qualquer que seja ela, aqui a gente pode estar falando das mais curtidas, também da mais transparente, ela não é feita para que a certificadora aprove, né? O objetivo, um dos objetivos principais não é conseguir a aprovação da certificadora, isso é consequência, é conseguir a aprovação da comunidade, conseguir a aprovação dos doadores, né? Então, por quê, né? Porque ao obter uma certificação, um selo, seja ele qual for, a gente consegue dar mais confiança para o doador, né?
pesquisa do Ação Brasil mostrou que, embora mais da metade dos brasileiros tenha feito doações em dinheiro em 2015, ainda tem muita desconfiança. Se não me engano, são 44%, 46% de brasileiros dizendo que não confiam, não têm certeza do que é feito com o seu dinheiro doado. Quer dizer, são doadores aí, então são já pessoas que doam. Imagina aquelas que deixam de doar por falta de confiança, né? Então é muito importante que esses processos sejam pautados pelos doadores, que também são clientes, né, da organização. A gente tem um receio de falar em clientes, quando a gente está falando de terceiro setor, porque implica normalmente numa dinâmica de vender alguma coisa para o seu cliente, ter lucro, né? E, na verdade, a operação, é o que a gente sempre fala, né, Extravisa, a operação de uma organização, ela tem que, sim, ter um braço comercial, mas, óbvio, ele não é voltado para um lucro que vai ser retirado. Esse lucro vai ser, sim, gerado, mas ele vai ser reinvestido na organização, né? É importante que as organizações trabalhem superavitárias, não tem pecado nenhum nisso, senão elas fecham as portas, né? Então, nesse ponto, a confiança dos doadores, a confiança dos investidores é fundamental, porque se houver qualquer tipo de área cinzenta ou nebulosa, talvez eles escolham contribuir para uma outra organização que trabalha a mesma causa, né? Então, nossos financiadores, nossos doadores também são nossos clientes, também são, né, não só nossos beneficiários. Então, é importante ter isso claro também, e muitas organizações têm até receio de pensar dessa maneira, né? Não, nossos beneficiários são nossos atendidos, né? E não só, né? A organização trabalha para toda a sociedade. Né? Essa é uma polêmica que eu sou um pouquinho mais velho que você, né, Silvia? Uns meses, né? Não mais. 3 meses. Mas essa é uma polêmica que lá, quando eu comecei a trabalhar com isso, em 98, 99, era quase um sacrilégio falar uma coisa dessas, porque efetivamente, primeiro que o termo cliente e o terceiro setor não gostava de ouvir, e na verdade eu também até fui criando um mecanismo diferente de entender o processo. Mas dizer ainda que deveria se focar, ia dizer assim, não, tudo bem, até entendo, até topo falar de cliente, mas meu cliente é o beneficiário. E esse é um erro que eu considero gritante, eu acho até bacana você ter a ousadia de falar a respeito, porque eu não tenho, eu costumo nem falar muito com as organizações sobre isso, porque levo paulada, mas quer dizer, cada vez menos, acho que as pessoas estão entendendo. Quando a gente está dizendo a ideia de cliente e focar no doador, é porque a operação que ocorre é literalmente essa, é uma troca de dinheiro, né, por um serviço. Qual que é o serviço? A sensação de bem-estar, a sensação de que está se ajudando numa causa, a sensação de que é pertencente a essa causa, né, que pode melhorar. E por isso eu te dou dinheiro como doador. Né? Então, essa dinâmica, ela se assemelha muito com a lógica do cliente. Não significa que eu tenho que fazer tudo pelo cliente, o foco é o cliente. Não, o foco é o beneficiário, sem dúvida. Mas é necessário que a gente tenha uma cultura de buscar o doador como aliado. E aí que vem a questão que eu falo muito esses anos, né? Ou seja, a ideia de o aliado, uma organização... Aí eu provoco de uma outra forma, Silvia. Você deve ter já ouvido eu falar desse jeito, que uma organização que não tem aliados merece fechar. Não é que ela, tadinha, não, merece, porque não conseguiu aliados. Qual que é então, a legitimidade dela, né? Exatamente. Então a gente inverte a questão dizendo, não, tudo bem, você não quer cliente, tudo bem, você não quer focar no doador, tudo bem. Então é o seguinte, se você fechar, não reclama. Porque efetivamente ela só vai existir, uma organização só existe quando tem aliados ao redor que dizem, é importante que essa causa exista aqui, neste país ou neste bairro. É importante que ela exista e eu preciso de aliados para isso. Esses aliados não basta tapinha nas costas, é aliado que coloca dinheiro lá para que ela continue funcionando. É esse tipo de aliado que a gente fala. Aliado tapinha das costas está cheio, né? Mas não precisamos destes. Né? Efetivamente a gente está falando de gente que coloca dinheiro. Né? Hoje um dia, como o dia de doar, né? Pense qual é a organização que você acha que merece o seu dinheiro. Seja aliado dessa organização. É disso que a gente está falando, né? Enquanto você foi falando aí também, Silvia, eu fui colocando os sites, né? Ou seja, as páginas. Então, botei do ONG Transparente, do Mais Curtidas, e a página específica dos 44 critérios do doar. Que eu queria também falar com você disso, ou seja, o processo, só explicando como foi, enfim. A gente... tirando o Mais Curtidas, né, que é literalmente um ranking, tanto Mais Transparentes como Melhores estão inspirados sobre esse arcabouço aí
dos 44 critérios, né? Eles são como, né, o conjunto de operações que a gente puxa pedaços desses 44 para gerar o ONG transparente. Ou enfim, o próprio Melhores, né? Outras iniciativas que a gente surge, que a gente pega pedaços desses 44 critérios. A gente está num processo de transição, e eu sei que de alteração, né, de avaliação e de revisão dos 44. Eu sei que a gente não tem nada ainda muito claro, não precisamos dizer sobre isso, mas queria ouvir até a tua opinião, porque acho que a gente sempre na correria não falou. O que você vê aí? Uma pergunta que quero saber junto com quem está assistindo a gente, né? Nesse processo de revisão, que coisas você acha que a gente poderia rever, né? Ou seja, que coisas que passam pela sua cabeça? A gente nem pautou isso antes, né? Talvez você nem tenha pensado, mas é uma pergunta de assim na lata, né? Para a gente trocar uma ideia e conversar. Se tem coisas assim que você assim, nossa, isso aqui seria bacana que tivesse no próximo, ou este outro, acho que talvez é um pouco exagerado. Sei lá, o que passa pela tua cabeça nesse? Você que acompanha, né? A Silvia que acompanha de perto todo o processo de certificação, cada ONG que surge, cada processo que é mecânico. Então você deve ter aí um conjunto de ideias ou pensando sobre isso. Eu queria ouvir um pouco, agora que a gente está, né, no meio desse webinar ao vivo, né? Fale os seus pensamentos ao vivo. Olha, eu acho que ainda antes de falar de mudanças, faltou falar um pouquinho mais do que a gente, quais são as áreas que a gente analisa, né, no selo, e isso se reflete também no Melhores, né, no Melhores ONGs. São 5 áreas, pessoal. A primeira é a causa e a estratégia de atuação da organização, e isso é mais para a gente saber o que a organização faz, como que ela se posiciona hoje e qual que é o plano dela, posicionamento, plano de ação para um futuro próximo, né? Isso é super importante, porque isso define como é que a organização vai atuar, tanto hoje como nos próximos anos, né? Depois, é a questão da representação e da governança. Então, como que está realizada formalmente essa representação? Aí sim, a gente está falando de representante legal, de conselhos, né? Que tipo de conselho? A gente sabe que o conselho fiscal ele é obrigatório pela própria legislação, mas será que esse conselho fiscal ele realmente está fazendo o trabalho dele da melhor maneira? E também os demais conselhos, né? Nem toda organização tem. Mas algumas organizações têm conselho consultivo, conselho estratégico, conselho administrativo. É curioso, né? Porque apesar de ter a legislação, os nomes são os mais diversos. Cada organização coloca aí a sua cara mesmo, né? Nessas questões. Assim como o representante legal, às vezes ele é diretor, às vezes ele é presidente, às vezes ele é superintendente, né? Enfim. Mas então, como que está essa questão da representação e a questão da governança, né? Então, esses conselhos, eles realmente são atuantes, eles decidem, eles ajudam estrategicamente, a organização planeja a sua atuação, ela vai sendo atropelada pelo cotidiano e vai fazendo o que dá, como dá, quando dá. A gente sabe que tem muita organização que é assim. Isso não é uma crítica em absoluto, porque é uma organização que foi criada assim, está vivendo assim há alguns anos, de tirar o chapéu, né? Porque a tendência é que uma organização que acaba não tendo tanta estrutura não vai captar, por exemplo, estruturadamente, e com o tempo vai ter que diminuir suas atividades, às vezes até se extinguir, né? O terceiro ponto é a gestão e o planejamento. Então, existe um planejamento estratégico, existe uma previsão orçamentária, existe um plano de captação. Gente, a gente fica pasmo de ver como essa questão do planejamento ainda é um gargalo para as organizações. Então, tem muita organização que sabe quanto vai precisar captar no ano seguinte, mas não tem um plano de captação, né? Realmente não pensa nem em diversificar as fontes, tentam conseguir uma única fonte de recursos e se apegam a ela, né? Um exemplo clássico disso são as organizações filantrópicas na área da saúde, que com, por exemplo, a Constituição de 88, com o advento do SUS, né, passaram a captar quase que exclusivamente através do convênio com o governo, através do convênio SUS, e hoje estão sendo obrigados a se reinventar para
não fechar suas portas, para não diminuir o número de atendimentos, né? Então, o planejamento, ele é fundamental. E uma coisa que eu vejo é que ainda fazem pouca relação entre o planejamento estratégico e o plano de captação, né? E é super importante que o plano de captação seja compatível com o planejamento estratégico, senão como é que você vai realizar aquilo tudo que você está sonhando para o futuro, né? Parece bobo isso, mas ainda tem muita gente, muita organização que dá uma escorregadinha aí nessa área. Então, talvez pensando aí, já respondendo sua pergunta para 2018, como que a gente pode, através do próprio processo de certificação, amarrar melhor isso, estimular as organizações, talvez até entender, né, compreenderem a importância disso. E aí, o quarto item que a gente avalia é a estratégia de financiamento. Então, mais do que o plano de captação, é a qualidade desse plano de captação, né? O nível de detalhamento e por aí vai, porque daí a gente está falando até de monitorar esse processo, enfim, né? E aqui pesa bastante a questão da diversificação de fontes, né? Justamente para garantir que, se uma das fontes falhar ou for embora, né, a organização continue de pé, e a gente vê isso também muito em editais, né, um edital que eu fui uma vez, uma grande organização financiadora, que abriu um edital, e eles falaram, a gente só vai financiar projetos que já iriam acontecer mesmo sem o nosso financiamento. Ou seja, os financiadores não querem mais que as organizações sejam exclusivamente dependentes deles, eles querem ver justamente esse poder de rede, quantos aliados essa organização tem, isso que você falava agora há pouco, né, Stravista? Então, os aliados são fundamentais, porque se a organização depende exclusivamente do seu dinheiro para estar aberta, e quando você não estiver mais lá amanhã, né? É a mesma coisa, aqueles pedidos que a gente vê, às vezes, de captação, quando a organização chega num ponto crítico, de estar quase fechando as portas, e vem falar, olha, a gente precisa do seu dinheiro para fechar as contas do mês. Aí você pensa, puxa, tudo bem, vocês estão em dificuldade e tal, eu ajudo, mas e no mês que vem, né? De repente, se a organização não para se estruturar e tal, vai ser sempre esse dinheiro que é para pagar a conta, tem que ter dinheiro para pagar a conta, claro que sim, mas fica rodando em volta do próprio rabo, né? Precisa se estruturar para ter dinheiro para pagar as contas e muito mais, né? Então, é super importante pensar bem qual que é a estratégia de financiamento. E isso é um tabu, muitas vezes, no terceiro setor, né? Quando você fala, não, a operação da organização, ela tem que ser superavitária, nossa, tem gente que fica com o cabelo em pé, parece que você está falando assim, né? E tem, é claro que tem, né? Não se abre uma empresa sem ter um braço comercial, certo? Porque senão a empresa não sobrevive financeiramente, não tem como se pagar. A mesma coisa deveria se aplicar ao terceiro setor. Né? E, no entanto, não é o que a gente vê. Aqui no Brasil, né, as organizações nascem muito com pessoas muito bem dispostas, em torno de uma causa ótima. Né? E aí depois ver como é que vai se pagar, inclusive os atos constitutivos, fazemos uma vaquinha e tal. Tudo bem, é válido, mas assim, você está no mundo, então agora é para valer. Então vamos estruturar essa estratégia de financiamento aí, porque não dá para levar a vida assim, né? Eu sempre falo, quando eu estou no chapeuzinho de consultora, que se você capta como dá, quando dá, se dá, o dinheiro vai vir como dá, se dá, quando der, né? Então, e aí como é que você paga suas contas, como é que você paga seus funcionários, e por aí vai. E por fim, mas não menos... Fala. Não, é só fazer um parênteses rápido nessa linha de raciocínio. Eu acho também, eu agora até morando aqui em Barcelona, eu percebo, né, convivendo com organizações aqui e tal, e pela Espanha, tem muita coisa em comum, mas tem um dado que eu acho muito bacana, principalmente na cidade de Barcelona, até nem tanto no resto da Espanha, que tem um raciocínio de associativismo de longa data, né? Então, são ONGs muito pequenas, mas que sempre sobreviveram pelos recursos comuns, né, dessas pessoas ao redor, né, quase que associações de bairro, associações comunitárias sobre um determinado terreno. Tem um público fiel, né? É um público fiel que ele é atendido e ao mesmo tempo doador, né? É um conjunto de organizações, por isso que eu estou chamando isso de associativismo, né? E no Brasil, eu acho que, enfim, não temos muito tempo para explicar a história aqui do terceiro, outro webinar um dia eu faço, mas uma coisa que eu percebo que
e isso nessas aulas todas que eu dei esses anos todos, as pessoas chegam no meu curso achando que eu vou explicar para elas como conseguir dinheiro. Ok, é verdade. Mas existe uma diferença, um dinheiro qualificado, né? Ou seja, eu queremos 100 mil reais, ok, mas não qualquer 100 mil reais. Eu posso conseguir 100 mil reais da IBM, ou eu posso conseguir 100 mil reais de 1.000 pessoas diferentes. Se eu tivesse como escolher entre esses dois, eu escolheria o de 1.000 pessoas diferentes. Porque essa questão que a gente está falando é diversificação, porque talvez o ano que vem 100 saiam, mas entram outros 50 e tal. Agora, o ano que vem, a grande chance da IBM sair, eu vou para zero, né? Então, eu vejo e tem a legitimidade também, né? Exato. Tem a legitimidade de ter aí várias pessoas doando, né? Isso. Então eu acompanho muito, né? São quase mais de 20 mil pessoas formadas nesse tempo. Cada vez que eu falo esse número eu me assusto e me sinto um Matusalém, mas basicamente eu até hoje me admiro a cara das pessoas lá pelo 1/3 do curso, assim, né? Depois de 1/3 do curso acontecendo, o cara não está entendendo nada do que eu estou falando, porque ele está processando ainda o raciocínio de que ele não está lá para descobrir como conseguir 100 mil reais da IBM. Ele está lá para ver outras formas de conseguir 100 mil reais de vários jeitos diferentes, também da IBM, né, que seja bem-vindo o recurso, mas seria burrice se eu focasse somente em 100 mil da IBM, que seja 33 da IBM, 33 de um evento e tal. Então, eu tô comentando isso porque tem a ver com essa questão que as pessoas mal pensam, né, em planejar captação, em própria captação, essa questão dos pontos que você falou, de ter planejamento, e tem um histórico no país, né? Então as organizações elas foram criadas. Eu não vejo aqui na Espanha organizações tão ricas como as do Brasil, por incrível que pareça. Ricas no sentido de repente, por uma questão de um amigo aqui, ou um conhecido ali, ou um empresário, ou o governo, começa uma operação com 300 mil reais. Não existe operação de 100 mil euros aqui começando do zero. Não existe. E eu sei que nos Estados Unidos também não, quando a gente pensa em pequenas. E sei também que o Greenpeace, quando começou, também não era assim. O Greenpeace começou com 7 malucos, né? Então eu acho que rever... E se endividaram, inclusive, logo no começo. Mas o fato de você repensar, cada organização que está assistindo a gente aqui, né, ou aqui agora ao vivo, ou na gravação, repensar essa tua história como organização e dizer, pera lá, né, que, tudo bem, eu tenho agora que é o caso que você falou das Santas Casas, né, ou seja, elas iam bem, antes da Constituição de 88, iam bem, aos trancos e barrancos, mas iam bem. Mas são de origem comunitária, né? De origem comunitária, associativista, ia lá o pessoal, os empresários, as pessoas comuns e tal, e faziam aquele lugar acontecer. Aí, quando se transformou um raciocínio de o governo banca, o que eu acho digno, acho correto que o governo banca, mas em paralelo se perdeu toda essa lógica comunitária. E agora estão tentando recuperar, porque o governo está dizendo, não, onde eu falava que banco não é exatamente assim. Né? Onde eu falo que banco 100, não, vou pagar 70. Onde eu tiro os outros 30, né? Então se perdeu esse viés comunitário, agora você tem que correr atrás disso. Muito do trabalho que a gente fez, até quando a gente mais se conheceu, né? Trabalhamos juntos aí pelo governo, pelo Estado brasileiro, do Estado de São Paulo. Mas, enfim, só queria fazer esse gancho, que era para ser curto, mas foi longo, para você voltar aí essas áreas que você está comentando. Para finalizar, né? A última área que a gente avalia, então, é a comunicação e relacionamento. E aí é muito mesmo como a organização está se comunicando no seu site. Então, o que de documentação está disponível lá? Eu tenho o balanço disponível, eu tenho o relatório de atividades, eu faço uma comunicação frequente com a comunidade, né? Aqui a gente não está falando só de doadores ou de beneficiários, então tem um boletim informativo que é enviado, com que periodicidade, a gente tem também como essa organização, se ela é acessível ou não, então aquela página de contato, famosa página de contato, né, do site, ela funciona mesmo, que tipo de contato que está disponível ali para que os interessados possam entrar em contato com a organização, e coisas assim que parecem básicas, mas que são super importantes. Por exemplo, se tem uma página no Facebook, nas redes sociais, se essa página é atualizada, né? A gente brinca bastante, Stravizzi, de que o site
ele tem que estar atualizado, não pode ter lá as fotos da festa junina de 2011, né? E a mesma coisa nas redes sociais. Às vezes, a organização até tem uma página nas redes sociais, mas não tem ninguém que toque, que encabece isso, e essa página acaba ficando parada. As mais curtidas estão aí para mostrar que não dá, não tem como deixar parado as redes sociais. Afinal de contas, a gente está para captar recursos também, e para ganhar relevância com o nosso trabalho, a gente tem que estar onde as pessoas estão, né? E as pessoas estão nas redes sociais. Então, é super importante que a gente possa estar onde eles estão e se comunicando também da maneira que atinja esse público, né? Então, essa é a última das 5 áreas que a gente analisa, aí, tanto no Melhores como no Selo do Ar. Não tem nada de outro mundo, nada super complicado, são coisas todas bem básicas e, no entanto, tem bastante pano aí para manga, para aperfeiçoamento e tudo mais. Legal. E, bom, finalizando aqui, se a gente já está chegando no nosso tempo, tá, foi uma conversa que fluiu bem até, achei que, agora que eu vi que já estamos em cima do tempo, mas eu queria te falar o seguinte, a gente tem enfim, a ideia do Instituto, né, está no nome, né, ou seja, doar, então a ideia da cultura de doação, né, o dia de doar que a gente lançou, todas essas questões que a gente está fazendo e tal. Eu vou recapitular aquela pergunta que eu fiz, mas mudando um pouco o cenário, sem que a gente tenha falado especificamente do selo, mas o que você acha? E aí, de novo, de coração, sem nada planejado, porque a gente não combinou realmente o jogo nem nada. O que você acha para 2018, né? Ou seja, que coisas que você vê que não só no caso do Instituto, mas que seria interessante que em 2018 surgissem, ou uma tendência que você vê sobre essa ideia de cultura de doação? Conta aí, aberto, né? Fica à vontade para falar sobre essa ideia da cultura de doação para as coisas de tendências, porque é uma coisa meio moda, né? A gente já fez o modelo babado, agora o modelo moda. As tendências de doação para 2018, o que você tem para dizer? Olha, eu acho que a tendência de 2018 para a cultura de doação é justamente as organizações primeiro se perceberem como parte fundamental dessa cultura de doação. Então não é porque é doador que tem que ser apenas os doadores, né? Isso a gente sempre ensina a Extravis também nos nossos cursos, né? Como que uma organização ela contribui com a cultura de doação? Através da cultura de solicitação, né? Então, fazer uma solicitação qualificada, né? Captar mais, captar melhor, porque aquilo que você falou não pode estar focado só no dinheiro. Se você foca no aliado, seja esse aliado uma pessoa física ou jurídica, o dinheiro vem também, né? E é um dinheiro qualificado, não é só... A gente não quer só o dinheiro, né? Se a gente quisesse só o dinheiro, colocava lá a conta bancária para as pessoas fazerem transferência bancária e pronto, recebíamos o dinheiro, não íamos nem saber de quem que a gente recebeu, então não precisamos nos relacionar com essas pessoas, né? Captação de recursos é relacionamento, né? Parece tão bobo isso, né? É óbvio, você tem que agradecer, você tem que valorizar, mas não é só isso, é tratar o doador como uma pessoa, não só como um saco de dinheiro, como você sempre fala, né? Então, ela tem muito mais para contribuir, tem uma expertise, um conhecimento acumulado, muito mais do que só o dinheiro, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com a sustentabilidade financeira e esquece de olhar a pessoa por trás daquele doador. Então, eu acho que a tendência mesmo que eu vejo pegando, isso acompanhando o dia de doar de 2013 até hoje, 2017, né, as organizações se perceberem como parte dessa cultura, como peça, a engrenagem principal, né, da cultura de doação. Não vamos esperar que sejam os doadores, as empresas, os governos que vão fazer isso, é nosso papel. E eu acho que ainda talvez seja o passo zero, não é nem o primeiro passo, mas é o passo mais importante, porque é a base, é onde tudo mais vai se desenvolver, né? E eu acho que a tendência é essa, eu acho que com a projeção que está ganhando, o dia de doar cada vez mais, coisas, né, a premiação do Melhores ONGs, mais transparente, cada vez mais as organizações estão percebendo que não dá mais para ficar para trás. Então, as organizações como agentes promotores da cultura de doação, para mim essa é a maior tendência de 2018. E eu tenho acompanhado aqui a jornada, né? E
eu vi que você sempre pergunta uma dica e tal, e, putz, tá meio em cima, que dica que você dá para quem está em cima? Gente, quem não se planejou para hoje, agora não dá mais tempo, né, de desenvolver ação. Então, eu vou dar duas... Para quem não se planejou, exercite a doação, sabe? Isso. Você ainda consegue exercitar a doação. Então, esse é o conselho para quem não se planejou. E para quem se planejou, tenha sido com antecedência ou de última hora, não interessa, a campanha está rodando. A minha recomendação, né, aqui é não esqueça de agradecer. Então, a campanha do Dia de Doar, ela não termina hoje. O Dia de Doar acaba, mas você ainda tem todo um trabalho de agradecer quem participou, né? É super importante, faz parte do relacionamento, faz parte de tratar seus doadores como aliados e por aí vai. Então, não esqueça de agradecer. A organização tem mania de esquecer de agradecer, né? Planeje um agradecimento bacana, gente. Essa é a minha dica para o Dia de Doar 2018. Muito boa. Bom, então, na verdade, encerrando aqui, né, foi uma ótima conversa. A gente precisa fazer isso mais vezes, a gente precisa fazer isso, gravar e depois distribuir, deixar no site do Instituto. Ficou bem legal. A gente vai fazer um específico para cada selo nosso aí que a gente está criando. Hoje, então, 8 e quase 9 da manhã aí para vocês. Para quem está assistindo isso gravado, espero que se você assistir ainda hoje no Dia de Doar, exerça a doação, né? Faça esse trabalho de doação, seja qual for, né? Doe para a sua organização, doe para uma organização que você conhece, para alguém que te indica, o que alguém recomenda no Facebook. Eu coloquei modelos de doação ao redor do meu Facebook de vários tipos, né? Tem doação, se o curso que o cara compra de mim é um preço muito mais barato desde o Black Friday e vai até hoje a promoção de 197 por R$17, depois eu vou doar esse dinheiro. Muito legal. Tem uma doação que eu fiz específica, utilizando, como eu estou aqui na Espanha, dá para fazer via Facebook diretamente, então doam para mim e eu vou doar para uma organização que lida com moradores de rua aqui, né? Fiz minhas doações. A hora de chegar no Brasil essa ferramenta aí do Facebook. Vocês não conseguem acessar daí, né? Não, ainda não. Você visualiza? Isso sim, né? Ou não? Sim, você chegou a ver os outros sim, mas a gente não consegue, não está habilitado para as contas brasileiras ainda. Entendi, porque a única que consegui entrou é uma amiga minha daqui mesmo, ela já efetivamente entrou. Mas enfim, brincar com isso, fazer isso, né? Tem muita coisa para fazer, é um ato, né? Mais do que, é um ato civilizatório, né? A gente poder fazer doações e participar desse processo. Estamos chegando ao final, né? Estamos no começo do final, né, da nossa jornada. A gente ainda tem mais uma outra fala hoje com o Super JP, né, da BCR, o João Paulo Vergueiro, que a gente vai ter então no Boa Tarde de Doar, né, que a gente vai fazer. Ele já vai ter então aí uma espécie, combinei com ele fazer uma espécie de levantamento das obras, das coisas que ele achou mais legais no decorrer do dia. Que acho que vai ser bacana. A gente vai se encontrar daqui a pouco no quartel-general do Dia de Doar. No quartel-general, exatamente. E a última é amanhã, justamente quando ela falou do agradecer, que eu estou chamando de ressaca de doar, né? Que depois de toda essa jornada vai ser uma conversa informal, né? Poder trocar ideias sobre como é que foi essa jornada inteira, como é que foi o Dia de Doar, como é que foi a semana de doar. Então a gente está encerrando aí. Para quem está aqui, então, hoje foi um dia de poucas perguntas, mas eu vi que eles perguntaram justamente sobre os links, por isso que eu enchi no chat aqui os links todos. Você passou. Eu não sei se quem acessa a gravação você também vê os links. Você que acessou, você viu o link à tua direita? Você viu só os vídeos. Né? Tá, bom. Acho que você podia colocar os links no baú. No baú estão todos já. Falta só colocar o do Melhores hoje, que eu fui colocando à medida que tinha, mas vai ter lá também. Então agradecer você que está aqui, quem está assistindo gravado, né? Espero que aproveite, independente de ser dia de doar ou não, né? Que esse conjunto de ações tenha sido feito. Eu acho que, resumindo o que a Silvia falou, né? Que acho que foi muito bacana, a gente falou muito sobre o Melhores, que está sendo lançado hoje, muito sobre o selo, né? Eu também coloquei aqui os 44 critérios, né? Do site, a página dos 44 critérios, para a gente também acessar. Eu vou então colocar também os 44 critérios no baú, que isso sim que não está. Ótimo. Isso, né? Bom dia para você, bom dia para doar. Silvia, algumas últimas palavras aí que você queira colocar, se despedir desse pessoal, tanto do ao vivo como do gravado. Fico com você e depois eu já encerro na sequência depois da tua fala. Tá. Pessoal, quero agradecer a participação, tanto de quem deu uma madrugadinha aí para nos assistir ao vivo, como quem ainda vai assistir. Eu estou muito feliz e estou indo praticar minhas doações. Muito bem. Maravilha. Então é isso, obrigado, Silvia, por te fazer esse webinar cedo, assim, né? A gente tem uma frequência menor de gente
de gente logo cedo de manhã, mas chegamos a 64 pessoas. Parabéns aí aos pessoas que chegaram, foi um super número bacana. E obrigado, então, para você. Vamos encerrando essa jornada, não, a cabeça já está querendo encerrar a jornada. Este webinar. Bom dia de doar para você. Nos vemos, então, no próximo webinar. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Silvia. Obrigado. Tchau.